Esse sexto episódio de It, Bem-vindos a Derry, preencheu mais uma das lacunas que estavam abertas sobre a entidade coisa. Essa série eu tô gostando muito dela, né? Tá sendo muito boa para nós que somos fãs, porque ela tá preenchendo e respondendo algumas questões que estavam em abertas, que não foram respondidas nos filmes, sobre, né, acerca ali que rodeiam a entidade coisa, que são boas da gente saber e que matam muito das curiosidades. Essa série nos episódios anteriores já respondeu ali a origem do Pennywise, do porquê que ele caiu na Terra, como que o porquê que ele tá ficando só em Derry, né? Como que ele tá sendo contido o poder dele, porquê que ele só está ficando em Derry. E esse episódio respondeu da onde que o Pennywise tirou a forma do palhaço dançarino, né? A entidade de onde a coisa tirou a forma que ele mais costuma usar, aparecer quando ele não está encarnando de fato o medo específico de alguém. Ele fica sempre na forma do Pennywise e o palhaço dançarino. E esse episódio a gente descobriu depois que a Lily foi para casa da Ingrid, que é a chefe de limpeza do hospital psiquiátrico Juniper Hill, da qual ela mais pegou confiança, que a Ingrid é de fato a filha do verdadeiro Pennywise, o palhaço dançarino. Não da entidade coisa, mas sim do palhaço, o humano, né, que se fantasiava de palhaço e rodava ali com o circo. O que ela contou foi que, na verdade, ela também fazia parte do circo, então ela e o pai dela como Pennywise e ela como a Periwinkle, basicamente ela era o Robin do Batman, né? E quando elas estavam ali com o pai dela trabalhando no circo, quando ela chegou na cidade, o pai dela morreu e mesmo assim, depois que o circo foi embora, ela decidiu ficar aqui justamente por ser o local onde o pai dela morreu. Depois disso, quando ela começou a trabalhar ali como chefe de limpeza do hospital psiquiátrico Juniper Hill, a gente descobriu que tem um ciclo acontecendo, né? Como a gente sempre fala, a história da entidade coisa ali é baseada de diversos ciclos, e esse é mais um que se encaixa, né? Sempre são crianças, no caso da série, é a Lily Bembridge, né? Mas a gente sempre vê o fato ali que se repete, crianças que são levadas ali para o hospital psiquiátrico, algumas sempre levadas ali por conta de falar de palhaços, que estão convidando elas para flutuar, pedindo para elas irem para certos locais. E nisso a Ingrid escutou uma criança específica, né, falar disso. A primeira vez depois dela ter perdido o pai dela e escutado esse boato de crianças falando de palhaços. E ela foi, de fato, aonde essa criança tinha dito que o palhaço mandou ela ir e ela encontrou a entidade lá, né? O Pennywise e a coisa matou essa criança, mas não matou ela. Uma das coisas não é, eu acredito que não seja porque ele assumiu a forma do pai dela, mas sim porque, como eu já expliquei várias vezes, a coisa ela se alimenta do medo das pessoas. Se você não tem medo, a coisa ela literalmente não tem força sobre você. E quando mostrou a cena, a Ingrid ficou assustada porque o Pennywise, né, porque a coisa matou aquela garotinha, mas depois da morte da garotinha, ela não ficou assustada com o Pennywise, quando o Pennywise assumiu ali a forma do pai dela. Ela ficou mais meio que, de certa forma, encantada, ou meio que hipnotizada ali, meio que tendo aquele devaneio de quando você vê uma pessoa morta que ela estava sentindo muita saudade, e de fato foi isso que aconteceu. Quando ela abriu a porta, eu fiquei ali titubeando se o Witch de alguma forma atacaria ela, mas de fato não mostrou isso, né? Muito provavelmente o Witch tomou ela como se ela fosse meio que um arauto da coisa, meio que aquela pessoa que faz tudo cegamente, basicamente como se ela fosse, para exemplificar, a Arlequina do Coringa, né? Ele é o palhaço e ela é a Arlequina que, no caso, como a gente pode ver, ela leva crianças até o local. Levava, né, ou poderia levar crianças até o local para poder ver sempre querendo ver a entidade que toma a forma do pai dela, que ela acha, né, que ela assume ser o pai dela e que de alguma forma foi corrompido. Então, essa foi uma resposta que realmente estava faltando sobre a coisa. De fato, de quem que a coisa tomou essa forma. E foi do pai dela. Galera, uma teoria que eu vi na internet foi que o Pennywise poderia ser de fato o verdadeiro pai dela, né? Mas não. Como a gente viu lá no flashback do general ali das Forças Armadas, a coisa fazia parte do circo no qual o pai dela era o palhaço. Então faz muito sentido, talvez por certa observação, talvez por ter visto que quando ele assumiu aquela forma do homem magrelo, as crianças mais tendem a se afastar dele do que se aproximar, ele ter observado ali de que dos palhaços ali, de ter sido a forma mais próxima que ele tenha contato, de que as crianças se aproximam e sejam mais fáceis de temer também, mas mesmo assim temendo elas se aproximam. Então pode ser naquela forma de tentativa e erro, de ter assumido várias diferentes formas, que ele foi na tentativa de erro, né, erro e acerto, e chegou à conclusão de que assumir a forma do palhaço seria o meio ideal, o mais
viável para ele devido à experiência que ele teve, para poder aproximar as crianças dele. E foi isso que ele fez de fato. Essa era, como eu falei, uma resposta muito importante que estava faltando, pendente de confirmação. A gente não sabe se foi o Pennywise de fato, né, no caso a entidade coisa, que matou o Pennywise para assumir a forma dele, ou se ele morreu por outros meios e depois da morte dele a coisa tomou a forma dele. Talvez, eu acho difícil que a série responda isso nos próximos episódios, mas é uma questão também que não faz tanta diferença, né? Assim, não tem tanta imponência, tanta importância. O fato é que a coisa pegou a forma do pai dela e que ela, por achar que a coisa é de fato o pai dela, que de alguma forma está corrompido, e achar que depois de certo tempo, ele vendo ela como uma periwinkle dele, ele vai de alguma forma voltar ao seu estado normal. Outra coisa que foi de suma importância que ficou ali no clima do episódio é de fato o clima de tensão que a gente viu, o clima de briga, conflito que foi demonstrado do início ao fim nesse episódio entre os personagens principais ali, que é justamente como a gente viu a chefe guerreira, né, a futura chefe guerreira da tribo indígena, que é meio que toma conta ali das coisas referente à coisa, explicou, né, sempre próximo de um angúrio, né, angúrio, eu sempre fico confuso na pronúncia dessa palavra, ela sempre perto disso, conforme vai chegando no final das atividades da coisa, antes dela ir hibernar e voltar para o seu sono de 27 anos, a gente viu ela explicando que a coisa vai se manifestando aos poucos, conforme mata uma pessoa, mata uma coisa, começa a influenciar as atitudes das pessoas com indiferença, raiva, né, ódio, você vê certos comportamentos agressivos das pessoas e conforme vai chegando mais perto do final das atividades da coisa e ela vai ficando mais agitada, mais as pessoas ao redor na cidade são influenciadas, né, e são incitadas a agir de forma mais agressiva, como a gente viu nesse episódio. Tanto quando o Major Leroy bateu no Will, e eu acho de forma, ele sendo influenciado pelo Witch ou não, ele fez uma coisa certa, né? A Charlotte que estava ali enchendo o saco, na minha opinião, porque ela não estava lá para perceber que por conta do Will, dele ter desobedecido a mãe e o pai, ele acabou matando, o Leroy matou seu melhor amigo, né? A Charlotte, pra mim, tratou isso de uma forma muito leviana, como se fosse, tipo, uma simples birra de uma criança, né? Apesar de, sim, tem uma entidade cósmica, um fator a mais de uma entidade cósmica, tá mexendo com as pessoas e fazendo elas tomarem certas atitudes, né? Mas, de fato, não muda o peso e a gravidade dessa atitude que o Will teve. Se ele não estivesse lá embaixo, o melhor amigo do Major Leroy, o russo, estaria vivo. Isso foi um dos comportamentos, né? E uma das provas de que o It está influenciando o comportamento agressivo nas pessoas, que é o que, como eu falei, prenuncia, né? Vem antes ali quando o angúrio, que é aquela catástrofe, aquele incidente que marca o fim de cada ciclo do Pennywise e ele volta a dormir depois durante 27 anos. Outra coisa que também motiva e comprova que o angúrio está chegando é quando a Lily Bainbridge discute com a Ronnie ali na questão da Ronnie querer voltar para lá, agora que ela estava com a adaga ali, que foi feita de uma parte do meteoro que trouxe da prisão, né, que trouxe o Pennywise para a Terra, e ela ter percebido que aquilo funciona contra a coisa, e a Ronnie não querer que eles voltem lá. Então a Lily queria que eles voltassem lá por conta de ter essa adaga, essa arma contra o It, e eu julgo que ela está um pouco certa, né? Como o Clube dos Perdedores voltaram, eles têm que voltar, né? É como se fosse aquela responsabilidade do herói, né? De querer, não de ter o ego do herói, mas de querer resolver uma situação que vai, se eles não fizerem nada, vai se prolongar e mais pessoas futuramente vão morrer, enquanto a Ronnie está pensando mais no pai dela e na saúde, na segurança dos amigos ali daquele grupo. Então elas discutiram e mais uma das provas desse comportamento agressivo e violento e de discussão, de conflito que a coisa está influenciando na cidade. E isso vai nos levar de fato à tragédia, ao angúrio que vai marcar esse ciclo, essa passagem da coisa em Derry. Isso porque o chefe de polícia, ele foi demitido ali pelo prefeito, mas antes disso, quando ele estava recolhendo suas coisas, ele recebeu uma ligação de uma senhora que denunciava o paradeiro do pai da Ronnie. E ele, por não ser policial e não poder ir lá prendê-lo, ele foi no bar onde ele frequenta e incitou mais umas pessoas a irem no bar Black Spot e provavelmente vão concretizar, né, estão indo para concretizar um incêndio do bar Black Spot, que nas histórias originais é o que matou o Will, isso, lembra? O filho do Major Leroy. Só que eu acredito que eles não vão conseguir de fato, até porque dentro desse bar tem muitas pessoas, muitos personagens importantíssimos para a história dessa saga e nós sabemos que o próximo não vai ser o último episódio. Então,
Lá dentro desse bar tá o Will, a Marge, a Ronnie, o próprio Dick Hallorann, né? O pai da Ronnie. Então, se eles de fato desencadearem um incêndio, eles vão cortar metade do elenco principal e do enredo da série, né? Então, acho que essa série ela não vai finalizar com o Ataque do It bem concluído e passar, né, para dar sequência, e o desfecho seria naqueles filmes de It capítulo 1 e It capítulo 2. Eu acho que essa série ela vai reescrever um final para a coisa, né? Eles vão de fato, as crianças vão de fato conseguir matar a coisa. Uma coisa importante a ser comentada é que, lembra que eu disse para vocês que a coisa conseguiu entrar na mente do Dick Hallorann e abrir a caixa dele, ali a caixa mental que ele tinha na cabeça? Então, essa caixa de fato é onde ele prendia e usava um truque como truque mental para poder prender e diminuir seus poderes a ponto dele conseguir controlá-los, né? Não ter a percepção de coisas mortas o tempo todo. Uma coisa que ele citou nesse episódio, depois que o Witch abriu essa caixa, ele tá vendo pessoas mortas em todo lugar. Ele não consegue controlar mais quando ele quer ativar as habilidades dele, o brilho, né? E quando ele não quer. E quando ele estava conversando com o Major Leroy na base, ele revelou uma coisa que pode ser fatal e ser fundamental. Eles podem usar para conseguir uma informação que vai ser vital para lidar com a coisa. Ele contou que os mortos que ele enxerga, ele consegue conversar com eles, mas que quando eles não falam, quando ele não se denuncia que está vendo a coisa ali, elas não falam com ele, mas que ele poderia como se comunicar com elas, e que os mortos sabem coisas que os vivos não sabem e que não deveriam saber. Apesar do Dick demonstrar um certo bloqueio, uma certa repulsa a essa ideia, eu acho fielmente e fortemente que eles vão de fato usar essa habilidade do Dick Hallorann de conversar com esses mortos, que agora ele vem em todo lugar, para poder achar uma chave, alguma brecha, alguma coisa que vai ser útil para que eles consigam derrotar o It. E vocês? O que vocês acham? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar desse episódio, alguma curiosidade que você sabe sobre a coisa e eu não comentei ainda nos vídeos? Deixa aqui nos comentários, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E acompanha os próximos vídeos que eu vou estar fazendo tanto sobre It Bem-vindos a Daryl, os próximos episódios, tanto quanto o resumo ali, as partes mais importantes agora da série do Stranger Things, tá bom? Desses 4 primeiros episódios. Então, é isso, galera. Fiquem bem, fiquem saudáveis, tá bom? Se cuidem e valeu!